Calma, calma, hoje eu tô animado, tá? Pra falar de filme bom, mesmo tomando um strike no canal principal e ficando 7 dias sem postar nada, ou seja, 7 dias passando fome. Quero comer meu arroz e feijão, pô. Ainda assim, eu quero falar de um filme que eu assistia, assim, todo santo dia. Era muito bom, eu literalmente assistia todo santo dia. Resumindo, o cara vende a alma pro capeta pra salvar o pai, pra ele morrer minutos depois, né? Olha que trágico. Tem as memórias alteradas pelo próprio coisa ruim, abandonando a namorada na chuva embaixo de um pé de pau, que no português original significa árvore, e anos depois se tornando o maior motociclista do mundo, tendo que trabalhar pro capeta, mandando os outros capetas pro inferno. Eita porra, ficou confuso. Parece não fazer o menor sentido, eu sei, mas isso aqui foi muito bom, tá? Motoqueiro Fantasma foi facilmente um dos filmes que eu assisti, assim, o que eu mais assisti nessa vida. Todo dia eu tinha que sentar o rabo no sofá e assistir pelo menos uma vez no DVD. Ou se preferir, Maconheiro Fantasma. Tô zoando, tá? Até a minha mãe aparecia pra dizer que era coisa do diabo. Eu nem julgo ela por isso, até porque se eu julgar, o couro come. E também porque ela tava certa, esse filme é literalmente do diabo. Vambora, vai. Ah, se quiser conhecer o meu segundo canal, o principal, né, de animes, tá aí na tela. Eu só não tô postando lá nada porque tomei strike e é isso. Tudo começa com o Johnny Blaze fazendo uma atração de saltos com moto na cidade. Ele faz isso junto do pai dele, chamado Barton Blaze, e ele também faz... Ele faz, né? Faz o quê? E ele também tem sua namorada chamada Roxane. Então eles vão lá pra debaixo de um pé de pau, onde ele conta lá, né, que vai se mudar. Ela, no caso, conta pra ele que vai se mudar por conta dos pais dela. Só que pra isso não acontecer, eles decidem fugir juntos de moto. Com uma mulher dessas eu iria até de bicicleta, meu amigo. Não queria falar, mas essa sabe ser bonita, tá? Eles vão fazer isso logo no dia seguinte, só que nessa mesma noite, o Johnny Blaze, né, ele encontra um papel no lixo com os exames do pai dele, dizendo que o câncer se espalhou. O pai dele fuma igual um desgraçado, e aí ele ficou meio, tipo, indeciso se ficava com o pai ou se fugia. E aí então que chega o diabo oferecendo ajuda pro pai dele, né? Então o Blaze fica tipo, tá, pô. Esse pacto era o seguinte, ele devolve a saúde do pai do Blaze, né, em troca da alma dele. Logo de cara ele não acredita, né, obviamente, mas assina o pacto mesmo assim. Assinar é modo de dizer, né? O cara mal abriu o pacto e tá lá, assinado. Me lembrou Pica-Pau agora. Essa pólice o segura contra cofres que podem cair. Eita, onde vai cair o cofre? Enfim, o pacto funciona e no dia seguinte vemos o pai dele exalando testosterona igual um cavalo. E aí depois o Blaze confessa que precisa, né, fugir com a Roxane por conta dos pais. O Barton não fica muito bem com a decisão, mas ele fala que pode ir, tá? Vai, foge com ela mesmo. E aí o pior acontece. Quando ele vai fugir, o pai dele sofre um acidente de moto no circo e morre logo depois. Sendo assim, ele decide fugir com a Roxane, mas no meio da estrada ele encontra de novo com o diabo, caindo da moto, se arrebentando todo. Morreu, tá? Morreu. Depois de acordar, ele acusa o velho de ter matado o pai dele e o cara confessa que sim, pra logo depois colocar os poderes do negócio lá, né, do bicho, dentro do Johnny Blaze. E também fazendo ele esquecer a família dele, amigos e até a namorada, que fica abandonada na chuva embaixo de um pé de pau. Ai, ai. Nem Alzheimer fazia eu esquecer uma mulher dessa, tá? E aí então pulamos muitos anos depois, onde vemos que o Johnny Blaze se tornou uma grande celebridade, fazendo seu maior salto de uns 30 caminhões aí. E após esse grande feito, ele é levado pro seu próximo desafio, que é saltar sobre um campo de futebol de moto. E aí depois, nesse meio tempo, nos é apresentado o Capeta Júnior, chamado Blackheart, que é filho daquele diabo, junto dos 3 coleguinhas, Molhado, Sujo e Brisa. Esse não é o nome deles, tá? Mas eu gosto de chamar eles assim mesmo, porque faz sentido, eles são tipo elementos da natureza. Os 3 chegam na Terra pra recuperar o Pacto de San Vingança, onde é explicado que o Cavaleiro do Inferno será mandado pra caçar os 3. Resumidamente, casos de família do inferno. Daqui pulamos pro dia do salto do Johnny, que tava no camarim se preparando. E aí, quando ele vai saindo, vemos que a Roxane se tornou uma repórter muito, né, muito importante. E ela tenta fazer uma reportagem ali, mas o bobão fica só perguntando coisas da vida dela e respondendo nada com nada. Sendo que era pra ele ter esquecido dela, né, mas enfim, não sei o que aconteceu não. Enfim, depois a Roxane vai embora, claramente ainda existe aquele clima de saudade entre os dois, mesmo ele tendo deixado ela. Repito, ele deveria ter esquecido dela por conta do velho lá, que bagunçou a cabeça dele, mas enfim. Ela fala que não pode ficar pra ver o salto e que vai pra casa, então ele vai fazer o salto sobre um campo, não sobre um campo só, apenas, tipo, não sobre carro, sobre um helicóptero. Sobre helicópteros. O produtor dele fica tipo, maluco, tu é doido? Daí ele se lembra da Roxane, que, tipo, e aí ele vai fazer o salto e logo vai pra estrada, mano. O cara vai logo atrás dela. Tipo assim, ele quer essa buceta. Aí, caso não tenha ficado claro, ele conseguiu fazer o salto, né? Tipo, eu sei que tá óbvio, né? Mas eu tenho que falar. Ele consegue acompanhar a van dela, mas a mulher não quer saber de papo e manda o cara pisar fundo ali. Vaza, irmão. Vai pra lá. E aí ele vai fazendo graça, acaba quase sendo morto por um caminhão de boi. Mas no final ela aceita um jantar
com ele às 8 horas no hotel aí. E depois vem aquele monte de gente querendo autógrafo. Ou gente desocupada, né? Pulamos pro restaurante com a Roxanne, que já tava lá, né? Já tinha chegado. Enquanto o Johnny ainda tava em casa olhando pro espelho e dizendo... Eu esqueci o que ele fala, pera. Até as mãos dele começarem a ficar vermelhas com uma voz do capeta, do inferno chamando por ele. Ah, e a moto do pai dele sumiu. Quem será que roubou, não é mesmo? Ele vai até um beco escuro, se encontra com o Mephistófeles. Esse nome é difícil pra porra. O diabo, por assim dizer. Que vai até o Johnny pedindo pra ele destruir o filho dele, o Blackheart. O Johnny nega, né? Porque só que ele não tem muita escolha, não, né? E aí o cara vira um rachador e sai destruindo a cidade inteira só com a velocidade da moto. Tipo, a moto pegando fogo, ele pegando fogo. E nesse meio tempo, os 4 patetas estão indo procurar o pacto no meio de uma ferrovia. Só pra no final matar esse gordinho, mó gente boa. Todo gordo é gente boa e toda gorda é... Deixa quieto. O Johnny é jogado exatamente no mesmo local que os 4 patetas estavam indo. E aqui vemos uma das melhores transformações já feitas pelo ser humano. Eu não sou de falar isso, mas absolute cinema. Eu tô fazendo a pose aqui enquanto gravo, tá? Agora, como motoqueiro fantasma, ele vai pra cima dos 4 demônios caídos, levando uma bela surra, né? Pra começar muito bem. Mas depois conseguindo matar um deles usando essa corrente aí que deixa o homem no drip. Depois ele continua vagando pela cidade, bancando os super-heróis, salvando uma moça ali de ser assaltada. E queimando a alma do cara com o olhar da penitência. Pra no final ir parar no cemitério de um cavaleiro. Cavaleiro o quê, burro? Coveiro? Coveiro esse que chama ele de cabeçudo. Bom dia, cabeçudo. Nesse meio tempo aí, voltando a ser o Johnny, né? O coveiro revela umas coisas pro Johnny, dizendo que também sabe que ele agora é o motoqueiro fantasma. E aí o Johnny decide ficar pra receber a ajuda do coveiro e acabar com tudo de uma vez. Nos é contado a lore de cada um dos demônios que ele viu e como os poderes deles funcionam. Dele, né? No caso do motoqueiro, não dos caras lá, burro. Enfim, vocês entenderam. Eu acho. Durante o dia ele é normal, durante a noite o maconheiro fantasma surge. Não, pera. Os demônios que ele viu são anjos caídos, com exceção do Blackheart, que é filho do cara lá, do Mephistófeles. E a tarefa do Johnny é se livrar de cada um deles pra que eles não peguem o pacto. Ah, eu acho que eu não falei, mas eles querem dominar o mundo com esse tal pacto aí. Uau, que inovador. Depois ele vai pra cidade, percebe que deixou tudo meio bagunçado. E claro que ele encontra com a Roxanne que tava ali tomando né? Tava puta por ter tomado um bolo. E aí os dois brigam de novo. Uma pausa rápida aqui pra cena do Johnny no espelho. Isso aqui é um patrimônio cultural, tá? E aí depois de tentar fazer umas paradas meio sobrenaturais e acabar conseguindo, a Roxanne chega, né? Ela vai até a casa dele pra conversar. Os dois brigam de novo, mesmo ela tentando se aproximar dele mais uma vez. E aí ele revela pra ela que ela precisa ir embora porque ele vai se transformar num monstro daqui a pouco. Ele contou o que é que acontece com ele, né? Que ele é o caçador de recompensas do demônio. Mas obviamente ela não acredita e vai embora. Pra logo depois ele ser preso pela polícia acusado de ter matado várias pessoas. Mas quem matou foi o Blackheart. Então ele vai pra cela, apanha dos outros presos e se transforma no motoqueiro fantasma. Depois passando a mão na jaqueta e luvas do cara. É melhor ficar preso uns dias aí, tá? Daí ele vai sendo perseguido pela polícia, indo direto pra cima de um prédio enfrentar mais um dos caídos. Dessa vez o cara do vento, que eu chamo de Brisa de esgoto. E aí a Roxanne acaba vendo ele, confirmando a história que o Johnny contou pra ela. Porra, dicção do caralho. Logo depois de matar o Brisa, a Roxanne tenta falar com o motoqueiro, só que os caras enchem o rabo dele de bala. E aí ele decide fugir e manter distância, né? Obviamente. Na manhã seguinte, o Johnny vai até o coveiro, onde ele conta a história de outro cavaleiro, que o último cavaleiro chamado Carter Slade foi enviado pra recolher as almas do pacto e, tipo, na cidade de San Vingança, né? Mas ao invés de entregá-lo ao Mephistófeles, ele pegou o pacto e se mandou. E bom, ele avisa pro Johnny se afastar de amigos e familiares, porque o Blackheart pode usar isso pra conseguir o que quer. E aí o Johnny vai procurar pela Roxanne, né, que é a única pessoa que ele tem por perto. Só que ela já tava procurando por ele também. Ela chega na casa dele, encontra com o Blackheart, que já tava lá esperando de tocaia, pra minutos depois chegar o Johnny e tomar uma bela surra do cara. Ele até tentou usar o olhar da penitência, mas o cara não tem alma pra queimar, e aí segura o Pernambuco. O Blackheart obriga o Johnny a trabalhar pra ele e levar o contrato de San Vingança até ele. Senão a Roxanne morre, né, vai de lojas americanas. Depois o Johnny vai até o coveiro, que entrega o contrato pra ele, pra depois ele se revelar. Ele confessa, né, que ele é o Carter Slade, nascendo assim uma das cenas mais marcantes que eu vi quando criança. Consegue me acompanhar? Os dois vão juntos até a cidade de San Vingança, junto dessa trilha sonora desgraçada de boa.
E aí chegando lá, o Carter revela que essa era a última vez que ele poderia se transformar em um cavaleiro, desaparecendo, né, logo depois, enquanto Johnny segue pra cidade. Ele passa por um rio e é atacado pelo último dos Kaidos, que literalmente evapora, virou água de café, se fudeu, até que finalmente ele encontra os dois. O Johnny e o Black ficaram naquele jogo, né, solta ela que eu solto o contrato. Se eu soltar ela, quem me garante que tu vai soltar o contrato? E aí o jeito foi sair no braço mesmo, com o motoqueiro levando mais uma bela surra de novo, e o Blackheart consegue absorver as almas do contrato e se tornando o novo rei do inferno. Resultado disso aí, o Johnny saiu apanhando, né, mais uma vez, sendo salvo pela Roxanne, que depois consegue usar, né, depois ele consegue usar a arma com os poderes do cavaleiro pra explodir o cara, e no final ele consegue se transformar e usar o olhar da penitência, pois agora ele tem 1000 almas, conseguindo matar de vez o Blackheart e cumprir o trabalho dele. Ah, também salvando a Roxanne, né? Quem aparece no final é o diabo que pega de volta, né, quer pegar de volta o poder do cavaleiro, só que o Johnny se recusa a devolver e fala que vai usar esse poder contra ele. E assim, meio que os dois terminam juntos, né, o demônio lá fugiu e os dois terminaram juntos embaixo de um pé de pau. E assim termina Motoqueiro Fantasma, simplesmente um dos melhores filmes que eu vi quando criança, e até agora, vendo hoje, continua muito bom, velho. Foi tão bom quanto na época. Enfim, eu não fiz tanta graça nesse vídeo quanto de costume, eu ainda tô pegando o feed de vocês sobre esse canal aqui. Teve até gente reclamando que eu tava xingando demais nos vídeos, desculpa, tá? É que sai meio no automático. É que por algum motivo eu posso falar do jeito que eu quiser nesse canal aqui, que não dá nenhum problema. Eu posso xingar, posso xingar a tua mãe, não dá problema. Ou seja, eu posso me soltar e falar sem filtro, sabe? No canal principal não posso, talvez porque animes sejam ruins de comentar, o YouTube pega muito no pé. Eu até tomei strike essa semana lá. Enfim, eu vou tentar deixar esses vídeos melhores, tá? Deixa aí nos comentários o que é que eu posso melhorar aqui, nos vídeos no caso. Comenta aí que eu vou olhar tudo depois, tá? Muito obrigado por me ouvir até aqui, eu sou o Nise e até semana que vem. Tchau!